E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Nosso Deus, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós. Os nossos olhos a veem, e nós carecemos que o Teu Espírito Santo nos ajude, para que também a nossa mente e o nosso coração estejam abertos à proclamação da Tua verdade. Reconhecemos, Pai, que esta é uma questão de vida ou de morte, de uma eternidade junto ao Senhor ou de uma eternidade recebendo a justa retribuição pelos nossos pecados. Se alguém entre nós nesta noite, Pai, que ainda não recebeu a tão grande salvação em Cristo, que Teu Espírito Santo possa ter a liberdade de falar a cada coração, a fim de que arrependam-se de seus pecados e se refugiem no precioso sangue do Salvador. É o que nós rogamos a Ti nesta noite, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. O título dessa mensagem é retirado deste primeiro verso, novos céus e nova terra. A Bíblia deixa muito claro que esta terra que hoje nós habitamos será destruída, cremos em breve, e que novos céus e nova terra serão criados. Ou seja, este mundo que nós habitamos, um dia terá fim. Esta questão cronológica pode ser percebida, porque no dia em que a igreja for arrebatada deste mundo, e nós aguardamos este arrebatamento talvez ainda para hoje, deste dia em diante, passar-se-ão 1007 anos. 7 anos da tribulação, 1000 anos do reinado milenar de Cristo neste mundo, e então esta terra terá fim. Então basta que agora o cronômetro seja acionado pelo arrebatamento da igreja, e os dias desta terra estarão contados. Esta notícia, irmãos, não é nova. Em Isaías 65:17, o profeta diz: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então não é de agora que Deus está anunciando isto. Os próprios profetas do Velho Testamento deixaram isso claro, e Isaías fez isso por mais de uma vez. No capítulo 66, verso 22, ele diz: porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então já no Velho Testamento Deus nos tem alertado disto. Ele tem repetido esta verdade no Novo Testamento. 2 Pedro 3,13 diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então o fato que haverão novos céus e nova terra não deve nos surpreender, de forma alguma. A palavra de Deus já há muito tempo estabelece isto, que o universo e a terra que conhecemos e que foram criadas por Deus, e não por uma explosão ou pela evolução de algo, serão novamente criados pelo mesmo Deus. Você conhece Gênesis 1:1? No princípio criou Deus os céus e a terra, e esses céus e terra, não obras do acaso, mas das mãos inteligentes de Deus, serão destruídas pelo próprio Deus. E como não poderia deixar de ser, novos céus e nova terra serão criadas por este mesmo Deus. E qual a razão disto? Porque só Ele pode fazer isso. Haverão novos céus e nova terra, não como resultado de uma nova explosão, não como resultado de uma nova evolução, nem mesmo este céu e esta terra não foram criados desta forma. E os novos céus e nova terra serão criados também pelo mesmo Criador que criou este mundo. Agora, algumas razões que não serão a causa para que isso aconteça. Ou seja, nós temos que entender o que não será a causa para que um novo céu e uma nova terra sejam criados. No tempo que nós vivemos, a ecologia tornou-se literalmente uma religião. As pessoas adoram o mundo, adoram a mãe natureza e tudo aquilo que elas creem ser esse poder que emana do próprio planeta.
Os homens estão preocupados com o andamento das circunstâncias atmosféricas e de tudo que envolve o nosso planeta nesse tempo. As enchentes no sul do país agora têm criado na mente dos homens um alerta. Olha, as coisas não vão bem, e se nós não cuidarmos do nosso planeta, finalmente então ele vai chegar ao fim, ele vai se degradar a um ponto que ele não será mais habitável. Entenda isso. A criação de um novo céu e de uma nova terra nada tem a ver com um possível colapso causado pela poluição e pela degradação desse planeta. Deus não vai criar um novo céu e uma nova terra porque este mundo tornou-se inabitável. Porque chegou a um ponto onde não há mais controle sobre a chuva, a temperatura ergueu-se a tal ponto que o planeta não pode ser mais habitado por nós. Não, esta não é a razão. Este mundo não terminará por essas razões. Este mundo não terminará por algum realmente declínio ou um desequilíbrio dentro daquilo que nós conhecemos como a própria atmosfera que vivemos. Em Gênesis 1:31, a palavra de Deus nos diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Deus fez esta criação. Ela foi feita realmente, e Ele qualifica como algo muito bom, colocando seu selo de aprovação sobre ela. E aquilo que os homens querem nos fazer acreditar é que esse muito bom de Deus não é verdade. Deus criou, colocou seu selo de aprovação sobre a sua criação. E este mesmo Deus que a criou, realmente é aquele que garante a sua sobrevivência. É interessante ainda acrescentar, e talvez você está ouvindo isto nos noticiários, cada vez que algum corpo celeste, alguma questão no espaço, não é, próximo à Terra, algum cometa ou algo assim, passa perto do nosso planeta, logo se levanta alguém a dizer que nós corremos o risco de extinção, porque então uma catástrofe de origem cósmica vai nos atingir. É dito que houve uma grande mudança no nosso planeta e uma grande quantidade de animais se extinguiu por causa disso, em algum tempo. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia assevera que nada disso um dia tem acontecido no nosso planeta e que nem que isso um dia voltará a acontecer, porque nunca aconteceu. Novos céus e nova terra não são resultados de um cataclisma cósmico. E Pedro assim vai nos dizer na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Essa expressão, se reservam como tesouro, tem o sentido de estar separado, guardado para um determinado fim. E qual é este fim? O dia do juízo. Deus criou este mundo. E Deus determina até quando ele vai existir. Deus criou este mundo. E é Ele que o sustenta. Deus criou este mundo. E nós, seres humanos, não somos capazes de desfazê-lo pelas nossas ações. Só Deus pode fazer isso. Então ele diz que quando este dia do juízo chegar, uma ação direta de Deus será executada, a fim de dar fim a esse planeta. A razão real pela qual nós teremos um novo céu e uma nova terra são deixados claros na palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 6, versos 5 a 7, a Bíblia demonstra que Deus já fez isso. Não destruiu o nosso planeta, mas chegou à beira da extinção da nossa raça e dos demais animais. Você conhece essa narrativa. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era uma só continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse-lhe: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Notem que quando Deus então destrói esta criação no nosso planeta, Ele dá fim
à exceção de Noé e de sua família, a existência da raça humana aqui, não há nenhuma razão ambiental ou cósmica. A única razão apresentada por Deus para destruir a vida sobre a face da terra é a condição dos seus habitantes. Deus não mandou o dilúvio porque tinha poluição demais. Deus não mandou o dilúvio porque houve alguma mudança drástica que alterou o nosso planeta e impediu a vida. A palavra de Deus é muito clara. Deus enviou o dilúvio porque a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. Nós podemos pensar que, por pior que sejam as manifestações do pecado do homem, não haveria razão para Deus destruir a terra. E Ele não a destruiu. Ele realmente guardou a Noé e sua família, mas o restante todo foi afetado. A condição da raça humana em pecado, e nós sabemos disso, atingiu o nosso planeta. Você sabe das consequências do pecado sobre o ser humano, mas a palavra de Deus também nos alerta que este mesmo pecado que entrou na nossa raça também atingiu este mundo. Olhe para Romanos 8, verso 20, quando diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A palavra vaidade aqui tem o sentido de sem objetivo, incapaz de alcançar seu objetivo, que é servir de lar à raça humana. Então, o que aconteceu quando o pecado adentrou neste mundo? A nossa raça atingiu também a criação, que ficou sujeita à vaidade. Ela já não pode, por causa do pecado, dar-nos aquilo que nós precisamos. Ao invés de ser um lar realmente confortável para todos nós, Deus diz a Adão que do suor do seu rosto Ele tiraria o seu alimento da terra. Literalmente, a terra não daria mais docilmente aquilo que a raça precisava. Aquilo que nós estamos vendo é simplesmente a consequência de tudo isso. Este planeta, que foi criado perfeito para nós, agora realmente já não pode nos conter pela questão do mesmo pecado que nos atingiu. O seu objetivo agora se torna nulo, não consegue mais realmente suprir aquilo que era necessário. E a palavra de Deus continua em Romanos 8, no verso 21, quando diz: na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, a criação também espera o dia em que será livre dessa corrupção que foi submetida. O verso 22 nos diz: porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Gemer e dores de parto apontam para uma condição de dor. Este é o nosso planeta. Nós conseguimos, como raça, não somente contaminar-nos e levar-nos às consequências por causa do pecado, mas nós conseguimos fazer isso também com o planeta que Deus nos deu. A própria criação foi atingida pelo pecado. E a razão pela qual a terra será definitivamente destruída é deixado muito claro na palavra de Deus. Olha aquilo que Deus fala a Adão em Gênesis 3,17. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Por que Deus destruirá essa terra? Porque ela se tornou maldita por causa de nós. O pecado que adentrou a nossa raça amaldiçoou também esta terra. E a única razão por que tudo isso será destruído é esse próprio pecado. E este mundo incrível que Deus criou será completamente queimado unicamente por causa do pecado da nossa raça. É isso que nós conseguimos. Satanás prometeu a Adão e Eva no Éden que se eles comessem do fruto proibido, eles seriam conhecedores do bem e do mal. E ele disse a eles: certamente não morrereis. Ele encobriu a verdade. Ele iludiu o coração de Eva. Não somente a morte tornou-se nossa marca desde aquele dia, como essa morte também atingirá o nosso planeta.
Esta é a consequência da entrada do pecado na nossa raça e como nós atingimos o nosso próprio planeta, o planeta que Deus nos deu com tudo isso. Agora, sabedores disto, como serão esses novos céus e nova terra? Esse mundo você já sabe como é. Você já conhece o que há neste mundo. Talvez você tenha se limitado ao seu próprio estado, à sua própria região, talvez você tenha conhecido outras partes do mundo. Mas este mundo que nós conhecemos hoje e que um dia será desfeito, dará lugar então a um novo céus e uma nova terra. E a palavra de Deus em Apocalipse 21 dá alguns detalhes de como será esse novo céus e a nova terra. E no verso 1 do capítulo 21, ele termina dizendo, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E aqui abre uma possibilidade de pensarmos sobre algo. Normalmente, a palavra mar nas Escrituras, quando trata das coisas proféticas, significa ou aponta para as nações. Então, a terra, quando usada essa expressão, normalmente aponta a uma nação, a nação de Israel, a terra prometida. Mas quando usado a expressão mares ou o mar, ele normalmente tem apontado para quê? Para as demais nações que habitam neste mundo. E se é esse o entendimento, quando a Bíblia diz que neste novo céu e nova terra o mar já não existe, ele está dizendo realmente que nesta nova terra as turbulências criadas pelo enfrentamento entre as nações não mais ocorrerão. O novo céu e a nova terra que serão criados já não verão aquilo que nós, seres humanos, criados pelo mesmo Deus, mas divididos por toda esta questão, desde Babel, pela nossa linguagem e pela nossa chamada nacionalidade, na nova terra isso não existirá mais. Aquilo que Romanos diz não acontecerá mais. Em Romanos 3, 15 a 17, a Bíblia fala sobre nós, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz na nova terra. Isso não vai acontecer mais. Os homens já não serão divididos entre nações. A sua única qualificação será filhos de Deus. Não haverá mais uma nacionalidade ou uma língua a nos dividir. Então, essa terra, esta nova terra, será um lugar onde a presença de Deus será amplamente manifesta. Olhe para Apocalipse, capítulo 21, verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Literalmente, o pecado que impediu a manifestação de Deus nesse mundo, como era no princípio, agora na nova terra, isso não haverá mais. O pecado já não nos impedirá de conhecer o nosso Deus amplamente. Deus se manifestará abundantemente nesta nova terra. Com eles habitará, eles serão o seu povo, Deus estará com eles, será o seu Deus. Na nova terra, todas as marcas do pecado terão sido eternamente apagadas. Olhe para o verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Ou seja, não existem aqui tristezas da velha terra que não possam ser curadas neste novo mundo. E a razão para isso é apresentada claramente. E a morte não mais existirá. Nessa nova terra não haverá morte, não haverá luto, não haverá choro e não haverá dor. É inimaginável. Nós simplesmente hoje, nas condições que vivemos, nós não conseguimos imaginar isso. Na nova terra, quando Deus recriar este mundo, tudo aquilo que o pecado fez já não estará mais presente. O pecado terá sido completamente julgado. E é isto a razão da existência de novos céus e nova terra. Por que Deus destruirá esse mundo e por que novos céus e nova terra surgirão? Tudo isso será novo, porque então
Deus terá julgado completamente o pecado dos homens. Em Apocalipse 21:5, ele diz assim: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Voltando um capítulo no livro de Apocalipse, você conhece muito bem a narrativa e a apresentação do grande julgamento do trono branco. Se você pode acompanhar, os versos 11 a 15 do capítulo 20 dizem: e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, ainda esta terra e o céu como conhecemos, e não se achou lugar para eles. Então ele diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O que este julgamento nos demonstra? Que de forma definitiva, neste dia, Deus terá julgado o pecado. Nenhum homem pecador que não se arrependeu estará livre deste julgamento. Nenhum homem que tenha rejeitado a tão grande salvação em Cristo. Isso inclui não apenas os homens, inclui Satanás, seus anjos, a própria morte e o próprio inferno. Tudo isto receberá sua retribuição, e depois deste dia não restará sinal algum do pecado na criação de Deus. O pecado já não mais existirá nesta criação. Ele terá simplesmente sido completamente julgado, extirpado de tudo. E esta é a razão que Deus agora estabelece um novo céu e uma nova terra. Não haverá mais lembrança de nada disto. Penso eu, haverá apenas uma coisa. Alguns pensam que quando Cristo vier e nós formos transformados, essa é a promessa de Deus. Quando ocorrer o arrebatamento e a igreja for para o céu, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios que seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Não é o arrebatamento que acontece num abrir e fechar de olhos, é a nossa transformação. E alguns dizem, porque o Senhor Jesus e a própria ciência concordam, que o ponto máximo, o clímax da nossa condição física ocorre aos 33 anos. Então muitos pensam, e foi essa a idade que Cristo deixou este mundo, que no céu todos nós teremos esta idade. O clímax do nosso desenvolvimento, talvez seja. Mas a realidade é que lá naquele céu, naquele novo céu e naquela nova terra, não haverá mais nenhuma deficiência. Nenhum de nós. Naquele dia, não será mais preciso que um irmão interprete as minhas palavras para que irmãos que não podem ouvi-la ou os ouçam. Isso não será mais necessário no céu. Lá no céu nós vamos falar e eles vão ouvir e eles falarão conosco. Lá no céu toda deficiência será tirada. Nenhuma marca deste mundo, mas isso me traz à mente que deste mundo haverão ainda marcas. Aonde? Eu creio que a única pessoa que terá marcas na eternidade será o nosso tão grande Salvador. As marcas dos pregos estarão ali por toda a eternidade como um testemunho de por que nós chegamos ali. Talvez aquilo que ele fale a Tomé, põe aqui o seu dedo, põe aqui do lado a sua mão, olhe, observe, é tudo de verdade. Somente o nosso tão grande Salvador carregará marcas do que o pecado causou nesse mundo. Porque quando nós chegarmos então no céu, os versos 5 e 6 de Apocalipse 21 diz: e o que estava sentado sobre o trono disse, e o verso 6 vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então agora nós entendemos
que esses novos céus e nova terra são criados após o julgamento completo do pecado, mas por uma razão muito específica. Se nós voltarmos a Apocalipse capítulo 1, os versos 17 e 18 vão nos dizer assim: e eu, João dizendo, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. O verso 18 diz assim: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. É o próprio Senhor Jesus descrito em Apocalipse capítulo 21. É dito que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então ouça o que Paulo diz dele em Colossenses capítulo 1, verso 16. Este verso fala de Jesus Cristo. Colossenses 1,16, dizendo assim: porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Tudo isso que nós temos hoje, este céu e esta terra, foram criados por Jesus Cristo. E ele termina dizendo: as visíveis e as invisíveis, aquilo que vimos e aquilo que os nossos olhos não veem, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Ou seja, ele está falando de um reino espiritual. E ele termina dizendo: tudo foi criado por ele e para ele. Por que novos céus e nova terra? Para que então o Senhor Jesus Cristo seja manifesto como nosso tão grande Salvador. Você pode perguntar: nós veremos Deus no novo céu e na nova terra? Sim. Jesus Cristo estará para sempre conosco. Houve um dia neste mundo que ele precisou deixar os seus discípulos, enviar o seu Espírito e voltar ao céu. Hoje a Bíblia diz que ele está conosco. Onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou com eles. Neste dia, não ele conosco, nós com ele, por toda a eternidade. Mas nisto e nesta preciosa promessa, há uma severa advertência. Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Nem todos participarão desse incrível acontecimento, novos céus e nova terra. Muitos serão deixados de fora. Qual a razão? Apenas uma: seu amor pelo pecado. Amaram o pecado, são apaixonados por esse mundo, amam tudo o que há neste mundo, amam tudo aquilo que este mundo pode dar de prazer e satisfação. Jamais pensaram em perder a sua vida para achá-la. Jamais pensaram em dedicar suas vidas ao único que pode livrá-los disso, Jesus Cristo. O pecado é algo tão grave que causou a morte do ser humano, a maldição deste mundo, a destruição definitiva deste mundo, e causará a pena eterna dos que amam. Você ama esse mundo? Você não consegue viver sem este mundo? Toda a sua esperança está nesse mundo? Toda a sua satisfação está nesse mundo? Toda a sua alegria está nesse mundo? Você jamais pode pensar que isso tudo vai acabar? O seu coração está ligado, enraizado neste mundo? Você agora sabe que este mundo terá fim. E tudo isso que você ama não mais existirá. Tudo isso ao que o seu coração está ligado hoje, em breve será completamente destruído. E novos céus e nova terra, aonde não habita o pecado, darão lugar a ele. Se você ama o pecado, se você ama aquilo que a satisfação da carne pode lhe dar, realmente você não amaria o novo céus e a nova terra. O pior lugar para um pecador seriam os novos céus e a nova terra. Porque lá existe, lá não há tudo aquilo que eles amam.
Lá não adentrará o pecado, lá não adentrará nada de imundo, nada que satisfaça a carne humana, nada que satisfaça o orgulho humano. Tudo aquilo que um pecador ama não haverá no novos céus e na nova terra. E alguém que ele despreza também estará lá, Jesus Cristo. Se você não ama Jesus Cristo, novos céus e a nova terra não tem sentido nenhum para você. Se você realmente não ama Deus e a sua verdade, por que você quer ir para o novo céus e a nova terra? Por que esperar um novo céu e uma nova terra, se eu amo esta terra, este mundo e tudo que há nele, e desprezo tudo aquilo que um dia haverá neste novo céu e na nova terra, tudo aquilo que Deus nos oferecerá? Pois o amor pelo mundo será a causa da sua exclusão neste dia. O que fazer diante disso e que passo tomar diante sabedores que isso em breve acontecerá? Se arrependa. Hoje pela manhã nós estudamos, você pode rever esta mensagem na página da igreja. Nós estudamos por que Deus envia catástrofes a este mundo. Para que os homens se arrependam. Para que abandonem o seu pecado e coloquem em Deus a sua confiança. A sua confiança está em quem? No que você confia? Quando você despertar amanhã, qual é a sua confiança para viver mais um dia? E quando você olha para a eternidade, qual é a confiança para encarar a sua vida após a morte? É Deus? Ou você não possui confiança alguma? Diante disto, Deus nos dá uma ordem apenas, que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Reconheçamos que Ele existe e que Ele se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, ao crermos neste Deus que criou os céus e a terra e que criará novos céus e nova terra, Ele nos apresentará seu Filho, Jesus Cristo. E ao contemplarmos Jesus Cristo, nós contemplaremos aquele que veio a este mundo, que será destruído, para morrer por nós na cruz. E naquela cruz, Ele pagou o preço do seu pecado. Se você gosta dessa linguagem, naquela cruz a passagem foi comprada. Quando eu me converti ainda criança, nós cantávamos um hino que dizia assim: vou no trem das boas novas lá para o céu, que conduz à salvação. Quem conhece como ele continua? Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Eu tinha só 6 anos e eu criei nessa verdade. Foi Jesus Cristo que fez isso por mim. Este trem das boas novas lá do céu é o Evangelho, que me anuncia que Jesus me amou e morreu por mim. Neste dia eu me arrependi, ainda infante, criança, eu me arrependi do meu pecado e criei nele como meu único e suficiente Salvador. Eu estarei no novo céus e na nova terra. Você pode dizer, olha, cuidado em dizer isto. Isso parece um pouco orgulhoso demais, mas eu lhe digo, eu estarei lá não por quem eu sou, mas por quem Jesus Cristo é. Não será pela minha perfeição, não será porque eu sou um homem bom ou tento fazer algo bom. Não, isso não é suficiente. Eu vou para os novos céus e para a nova terra, apesar de quem eu sou. E por quem Jesus Cristo é. Você já creu nele como seu único e suficiente Salvador? Espero que sim. Que você tenha certeza da sua salvação. Que você tenha certeza que está do lado certo daquele que deu a sua vida por você. Qual é a única exigência? Se arrependa e creia em Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos. A igreja em oração.